Olá, boa noite. Eu sou o Dr. Juliano Gama, né? É com muito prazer que hoje estamos aqui no Bate-Papo das 6. É um dia especial hoje, né? Primeiramente agradecendo, claro, os nossos patrocinadores, o Unicor, 18 anos já na cidade, né? O Rio Doce Radiologia, a Uniscan, e o prazer maior pelo LMC, né? O novo hospital do Espírito Santo, o novo hospital da cidade, que faz um ano de funcionamento e cada vez mais faz parte do presente, né, da nossa cidade, cada vez mais ganha a confiança do cidadão linharense e do cidadão espírito-santense, né? Então, preparamos um vídeo, né, que será exibido agora em homenagem a esse primeiro ano de funcionamento do LMC. É com muito desafio, né? Porque antes a gente tinha só a parte estrutural para o desafio de equipar, de montar, da obra. Mas eu acho que o desafio ele cresce mesmo quando você já começa a lidar com as vidas, né? Então, a partir do dia 19 de abril de 2021, a gente aceitou o desafio de receber esses pacientes do estado, vindos pelo governo do estado do Espírito Santo. E fortunadamente nós temos dois dos primeiros pacientes que nós recebemos aqui no ano passado, estão conosco aqui, então isso aí já prova que valeu muito a pena a gente começar de uma forma mais rápida, emergencial, e a gente conseguir nosso objetivo, né? Visto que nós começamos na época, a mortalidade, o Espírito Santo só perdia para Alagoas, né? Uma mortalidade de quase 90% dos pacientes que eram entubados. E a gente depois levou esses números para baixo de 55. Então, isso nos orgulha muito. Então, cada dia é um dia. A gente só tem que pensar num dia a mais, né? O que a gente pode fazer de melhor. Eu acho que isso está acontecendo a cada dia, a gente abrindo os serviços, abrindo os credenciamentos. Então, a gente está em vias agora de ter um grande plano conosco aí, que é o Bradesco, que está em vias de já estar trazendo o contrato para nós assinados, a Petrobras assinada, Banescaixa, IU Saúde, Econômico Saúde, Vale Saúde. Então, são vários planos aí que... O hospital é um amadurecimento, né? E a gente teve essa população nesse tempo muito dedicada ao sistema único que a gente tentou acolher ao máximo esses pacientes do Covid nessa pandemia. A gente está em plena capacidade de atendimento agora. A partir do dia 2 de julho, que nós fizemos a inauguração oficial, a gente já tinha uma estrutura, mas assim, como tudo, a gente tem que dar, além da estrutura, aquilo tem que se azeitar, né? Então, tem-se a rotina e aí nós fizemos isso passo a passo e acabou que há mais ou menos 2 semanas atrás nós tivemos o nosso primeiro parto aqui no hospital. Nós temos uma UTI pediátrica, a primeira do município aberta, funcionando. Nós temos o primeiro, a UTIM também, que são os neonatos até 30 dias de nascimento. E, como eu disse, a maternidade aberta agora. Então, a gente vai ter o nosso primeiro curso aí das mamães, aí, das grávidas, para a gente dar esse start. E acho que a maternidade é o momento que a gente tem muita alegria dentro do hospital. A paciente não vem doente para cá, é um momento de felicidade. Em 2022, a gente tem uma fase de crescimento do hospital, uma fase de reestruturação profissional, uma gestão profissional, novos credenciamentos, novos atendimentos, para a gente botar em prática tudo aquilo que foi planejado durante todo o momento que a gente passou nesse momento de pandemia. A gente vai ter o pronto-socorro, a gente já tem o pronto-socorro aberto 24 horas, o único pronto-socorro da cidade que tem ortopedia 24 horas. Iremos abrir agora o pronto-socorro pediátrico. Nesse período, a gente abriu, além da UTI adulta, além dos leitos de internação que a gente já tinha de leitos adultos, a gente hoje tem a UTIM, que é para pacientes neonatais, a gente tem a UTI pediátrica e a gente tem uma enfermaria de pediatria. Com isso, a gente tem todo um planejamento de crescimento, planejamento de atendimento emergencial, no menor prazo de tempo, com a melhor qualidade de atendimento possível, para atender toda a população de Linhares da região. Isso a gente é um valor, é uma coisa que a gente preza aqui no LMC, é uma coisa que a gente tem certeza que a gente pode oferecer. Antes um pouquinho só vai falar, a gente hoje tem 200 colaboradores trabalhando conosco diariamente. A gente tem toda uma preocupação do atendimento médico especializado, pegando os melhores profissionais, não só do Espírito Santo, como de fora do estado.
E não poderia ser diferente a gente cuidar da saúde também do LMC como uma empresa, como uma companhia. Eu vim de São Paulo e tenho uma experiência full time aí na área da saúde, trabalhei em grandes empresas e sempre com uma visão de melhorar os processos e de trazer um lado atendimento humanizado, eficiente, né? Então, minhas últimas passagens foram pela Rede D'Or, que é uma grande rede de hospitais, e o Hospital AC Camargo. E quando eu vim para o LMC, eu entendi que eu poderia agregar muitas das coisas que eu apliquei, né, ao longo da minha carreira aqui, porque é um hospital que está com uma infraestrutura de primeiro mundo, profissionais competentíssimos, um fluxo para o paciente muito otimizado, né? Então, o tempo de internação encurtado, toda a infraestrutura de modo geral preparada para atender esse paciente da melhor forma, e que a gestão aí seria só um pitaco a mais, né? Mas obviamente a gente traz tudo aquilo que a gente aprendeu e o que os profissionais tão competentes aqui já fizeram ao longo desses anos e ao longo do projeto também, né? Porque o projeto foi muito bem especificado e olhando para o bem-estar do paciente, olhando para toda a cadeia de humanização do paciente, tá? Porque eu não conhecia Linhares, né? Então eu conheci a cidade, vim por Vitória, mas eu percebi que aqui a gente tem os melhores fornecedores participaram desse projeto. Então, quando a gente fala de acabamento, quando a gente fala do desenho do projeto, especialmente dos equipamentos clínicos e hospitalares, são os melhores que a gente tem hoje, né? Então, me chamou a atenção o tamanho do investimento e é o que me fez vir para cá, porque é um projeto muito ambicioso que quer, de fato, trazer uma saúde de primeiro mundo para a população local e adjacências, né? Então, como eu disse, é um projeto, de fato, brilhante e que já deu certo, né? Já está pronto e de portas abertas para atender a população. Eu cheguei aqui muito ruim, né? Que o Covid atacou o coração, né? Aí atacou a arritmia, aí eu estava bem ruim, precisando de CTI. Aí me botaram no CTI, mas foi um atendimento muito excelente, entendeu? A equipe médica, a equipe enfermeira, a equipe do hospital me acolheram, que eu até comentava, que depois tem acompanhamento médico, né? Comentei com o doutor Sérgio Amarante Colatina, que falei com ele assim, pai, lá é o hospital de outro mundo, rapaz. Tão bem atendido que foi. Quantos dias ficou casado? 6 dias. 6 dias. Aham. E saiu bem? Saí bem, tranquilo, até hoje. Não. Está assim? Tô tranquilo hoje, entendeu? Família tudo, agradecida. Nossa, minhas filhas, minha esposa, tudo agradeceram muito. Com um quadro crítico, eu fui internado dia 9 de abril em São Gabriel da Palha. No dia 14 de abril, o próprio hospital de São Gabriel me transferiu para o Silvio Avidos, em Colatina. E na madrugada do dia 20, eu dei entrada nesse hospital, 1h20 da manhã. Está fazendo um ano. E eu vim de lá para cá entubado. Eu fui entubado, fiquei 7 dias entubado. Mas graças a Deus e o bom empenho desse hospital, dessa equipe maravilhosa que nós temos aqui, essa equipe médica, enfermeiros, como eu disse antes, primeiramente eu agradeço a Deus e depois eu agradeço a toda essa equipe que me cuidaram, que zelaram muito bem por mim. Primeiro foi uma mudança muito grande, né? Saí de São Paulo para cá, mas os primeiros 6 meses eu fiquei internado na UTI também, junto com os pacientes. Foi um período de muita luta, muita batalha, mas eu sabia, quando eu vim para cá, que isso ia acontecer. Eu acho que em um ano nós construímos muito, você tem uma ideia, tratamos mais de 1.200 pacientes nesse ano, ultimamente não só Covid. Então é uma conquista e eu pessoalmente também sinto que é uma conquista por conta da minha mudança de vida, qualidade de vida aumentou muito, menos trânsito. Eu fui para Vitória esses dias, peguei trânsito, já fiquei nervoso, falei não é para pegar trânsito. E muito contente de estar em Linhares, fui muito bem recebido pela cidade, muito bem recebido. Não resta dúvida, desde o início, desde o princípio, antes de se iniciar esse hospital, a gente veio acompanhando, a instituição tem apoiado esse empreendimento. E esse empreendimento eu vejo como um presente para o município. Linhares tem crescido muito em todos os seus aspectos, muitas empresas vindo para cá, muita população aumentando de forma significativa. E se a gente for olhar, lógico, nós temos outros hospitais aqui, o Rio Doce, um hospital de 50 anos, tem uma importância muito grande. Mas se a gente fizer uma análise geral, Linhares quase não evoluiu em disponibilidade de leitos para a população nos últimos 30 anos. Esse hospital veio para dar segurança e sustentação
os novos empreendimentos estão vindo para Linhares. Então, parabéns a toda a administração, a gente fica muito feliz por estarmos aqui em Linhares, ter uma segurança, né, hospitalar nessa magnitude. Então, assim, parabéns aos idealizadores, os investidores e parabéns a todos os profissionais que aqui trabalham. E que evolução para a cidade ter uma medicina de alta tecnologia, uma medicina de ponta, para servir os linharenses, e como a gente tem que comemorar realmente esse 1 ano, onde vários serviços foram implementados, pessoas foram salvas e a gente conseguiu evoluir cada vez mais para que Linhares leve o nome, Linhares Medical Center leve o nome de Linhares para todo o país, para o extremo sul da Bahia, e muitas pessoas, têm relatos de pessoas, né, Giovanni, que têm sido atendidas aqui pelo Linhares Medical Center e ficam encantados pelo cuidado, pelo carinho. E isso é servir, é amar as pessoas, e com certeza esse hospital está de parabéns por esse 1 ano de aniversário. Bom, meu papel é ser apoiadora, né? Eu venho aí acompanhando o meu marido nessa trajetória, nesse desafio de sempre fazer o melhor, de sempre buscar o melhor, de trazer medicina de qualidade aqui em Linhares, longe dos grandes centros, para lembrar a população daqui da nossa cidade e arredores que a gente tem o que a gente precisa aqui. Então, eu fico muito feliz, embora tenha sido um ano muito desafiador, né? Essa questão do Covid, acho que foi uma escola para todos, uma escola aí de como lidar, de como se superar, e acho que a gente conseguiu cumprir bem o nosso papel. Bom, espero que tenham gostado, né? Parabéns ao LMC, parabéns a Linhares com esse novo hospital. A gente espera e deseja muitos anos de parceria, de ajuda, né, desse importante hospital para a população. Para brindar, né, para parabenizar o LMC, hoje falaremos aqui, tentaremos esclarecer um tema muito importante para a saúde da nossa comunidade, né, que é o acidente vascular cerebral e outras doenças cardiovasculares relacionadas, tá? O acidente vascular cerebral, conhecido como derrame. A gente vai falar bastante sobre isso agora. Para isso, trouxemos aqui 2 ilustres experts no assunto. Primeiras damas, né? A doutora Thalita Maleta, ela é neurologista, vindo de Minas Gerais para cá. Né? Boa noite, doutora Thalita. Com vocês, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Isso aí, boa noite. E o nosso conhecido também, o doutor João Eduardo Tinoco de Paula, cardiologista, intervencionista, bem conhecido da cidade, né? Boa noite, doutor João. Olá, Juliana, é um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante, né? Porque assim como as doenças do coração, o tempo é fundamental, né, no diagnóstico para a gente ter uma melhora da qualidade de vida desse paciente, né? Então, eu acho que a gente vai poder explicar um pouco aí o que se faz hoje nessa doença do AVC, né? Seja ele isquêmico, que é a falta de sangue, ou hemorrágico, que se rompe um vaso sanguíneo lá dentro e você tem patologias diferentes, mas com grandes problemas para o paciente, né? E a gente tentar falar isso da forma que a gente conversa de todos os temas aqui, que é para trazer para a população em geral o reconhecimento da patologia e procurar o recurso, procurar ajuda num tempo hábil, né? Bom, muito obrigado, doutor João. Já adiantou bastante algumas coisas. As questões de tempo são fundamentais. Essa é uma luta que nós cardiologistas temos, né? Que neurologistas, cirurgiões vasculares, para tratar as doenças agudas cardiovasculares. Isso vai ser muito bem frisado, muito bem debatido aqui, muito bem orientado. Para chegarmos lá, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para a doutora Thalita, que é o que é o AVC? Muitas pessoas acham que isso é um infarto, doutora Thalita, confundem, né? É um infarto, eu vou ter um infarto, minha pressão subiu. O que é o AVC? O que é importante a pessoa saber? Como é importante reconhecer, né, para a gente chegar daqui a pouco no tratamento? É uma ótima pergunta para a gente começar hoje, né? E eu acho que é bom a gente começar falando que o AVC é uma doença extremamente comum, né? Tanto quanto o infarto cardíaco, né? E nada mais é do que a obstrução de um vaso, né? Um ou mais vasos que irrigam o nosso cérebro, né? A gente usa a palavra infarto para o coração, mas de certa forma a gente pode usar essa palavra infarto para o cérebro também.
Então, a gente está falando da mesma doença. A mesma doença, basicamente, que acontece no coração, pode acontecer no nosso cérebro. E quando acontece no cérebro, ela é chamada de acidente vascular cerebral, ou AVC, ou derrame, que é o nome mais popularmente conhecido. Né? Então, acho que é importante lembrar também que é a segunda causa de morte no mundo, logo depois do infarto agudo do miocárdio, né? E é a doença que também é a segunda causa de maior incapacidade. Então, acho que isso que o Dr. João estava comentando é muito importante, porque no caso do AVC, se o indivíduo não morre, a chance de ficar com incapacidade é muito grande. Então, a gente tem que trabalhar bastante com aquela situação que é de prevenção, ou seja, evitar que o AVC ocorra, né? E é muito bom que o cardiologista e o neurologista tratem juntos essas condições, porque as mesmas doenças que são fatores de risco para o AVC também são fatores de risco para o infarto do coração. Então, acho que é uma equipe multidisciplinar que tem que trabalhar junto aí nesse diálogo. Bom, muito esclarecedora, doutora Thalita, isso é importante demais, né? As causas, né? Como é que acontece o AVC, existe sempre essa dúvida, né? Então, as pessoas perguntam, chegam em consultórios, né? E falam, eu tive um AVC, mas na verdade foi um infarto. São muito parecidos, só que o órgão é diferente. O tratamento tem que ser rápido para as duas doenças, né? Mas o AVC, lembrando, sempre do cérebro, né? E no cérebro, como já adiantou o doutor João, existem 2 tipos de AVCs, né? Eu queria que o doutor João falasse um pouquinho mais sobre isso, para daqui a pouco a gente falar mais sobre o tratamento, sobre como reconhecer, como chegar ao hospital e tratar adequadamente. Mas para isso eu queria que ele falasse quais são os principais tipos de AVC, né? Juliano, isso é diferente um pouco, assim, o mecanismo é o mesmo, e a grande diferença, eu acredito que depois a Thalita vai poder esclarecer um pouco mais, que diferente do coração, às vezes nós temos sintomas atípicos, né, que não são típicos, como aquela dor no peito, que às vezes irradia para o braço. Então o paciente ele tem um mal-estar muito grande. Diferente disso, às vezes o paciente do AVC está dormindo, aí ele vai tentar levantar, não consegue levantar, vê um lado do corpo totalmente paralisado, mas ele não consegue identificar isso de primeira, né? Então é uma situação que às vezes os familiares acabam notando algo diferente. Depois a Thalita vai poder falar os macetezinhos aí para a gente conseguir identificar essa parte clínica. Mas como o Juliano falou, eu acho que existem 2 tipos principais de AVC, que é o de causa isquêmica, né? Porque nós podemos ter algum tipo de coágulo, seja ele nas pernas, seja esse coágulo nas carótidas, nas artérias que levam o sangue para o cérebro. E aquilo ali nós temos as placas de gordura que podem soltar debris ou podem também serem machucadas devido ao aumento da pressão ou o atrito do sangue, e aquilo, como se causa um machucado, mesma coisa na pele, aquilo forma um coágulozinho, da mesma forma que acontece esse coágulo na pele. Só que ali está dentro do vaso. E como você tem a pressão, é um sistema pressurizado, aquele coágulozinho pode subir para o cérebro ou pode ir para outra parte do organismo. Se esse coágulo for para o pé, para a mão, para o intestino, os sintomas são outros. Agora o cérebro, automaticamente, a pessoa do nada pode parar de falar, pode parar de enxergar, parar de mexer um braço ou uma perna. Então são sintomas que podem levar devido à obstrução. Obstruiu, como o cérebro tem as funções ali que a gente tem responsável pela fala, pela região motora e tudo. Então, dependendo da paralisia que a pessoa for ter, a gente sabe mais ou menos aonde está se localizando aquela obstrução. E quando obstrui, o que acontece? Mesma coisa que no coração, você para de mandar sangue. Mesma coisa que você pegar um garrote, garrotear seu braço, vai começar a ficar roxo, ficar dormente, você vai começar depois a vir com dor daquilo. Lá é a mesma coisa. Quanto mais tempo aquilo ficar sem receber sangue, maior a quantidade e maior a velocidade de células que vão começar a morrer. E a gente pensando nisso, depois nós vamos falar
do possível tratamento, que é para a gente conseguir desobstruir aquilo de forma mecânica, que é com dispositivos que precisam ser inseridos intra-hospitalares para retirar aquele coágulo, ou farmacológico, que são drogas que dissolvem aquele coágulo. Mas antes de tudo, como o Dr. Juliano falou, nós temos o outro tipo de derrame também, que é o AVC hemorrágico, que geralmente, principalmente nas pessoas que têm histórico familiar, tem uma predisposição maior de ter um aneurisma cerebral, no caso da ex-primeira-dama do país, a Letícia, Sim, né? Marisa Letícia, esposa do ex-presidente, que se identificou um aneurisma cerebral, optaram por não fazer o tratamento e de um dia para o outro ela teve um sangramento. Quando chegou na unidade já não tinha mais o que fazer. Então, são essas duas causas no primeiro momento. Você inunda o cérebro, que é aquela pressão de sangue ali dentro do cérebro. O cérebro é muito parecido com uma gelatina, é muito frágil, né? Então, a pressão do sangue, quando rompe um vaso, vai divulsionando o cérebro. E aquilo pode causar lesões irreversíveis. E tem que ter um tratamento rápido, senão você, de uma forma que você tem uma calota craniana, que você não tenha descompressão daquilo, a pressão aumentando e aquilo espremendo o cérebro contra aquela estrutura de osso ali, que é a calota craniana. Isso vai degenerando e em algum momento você vai criar lesões que você não consegue recuperar. Em contrapartida, o outro que causa isquemia, falta sangue, também vai causando esse edema ali, e se de alguma forma não for tratado, muitas das vezes você vai desabilitar um jovem, né? Então, até eu vou passar a pergunta aqui de responder para o Dr. Juliano, e o coração são duas especialidades aqui que trabalham em sinergia, né, Juliano? Porque quando você tem problemas nas válvulas, por isso é importante o papel dos exames como o ecocardiograma, o Doppler, para avaliar a alteração do fluxo, se tem placas ou não. E esse problema das válvulas que vai levar no coração, ou até mesmo as doenças congênitas, os defeitos congênitos que favorecem a migração dos trombos formados na parte venosa da perna, que podem passar pelo canalzinho e também causar um transtorno em pacientes jovens, né? Bom, foi muito boa a resposta do Dr. João, né? E sobre o tocante da causa, né, do AVC, isso é sempre importante buscar. Tendo um AVC, se a gente não identificar o mecanismo exato, a chance da pessoa ter um novo AVC, a doutora Thalita vai falar também em seguida, é muito alto. Então é importantíssimo a gente saber o que aconteceu com aquele AVC, por que obstruiu a artéria do cérebro. Vamos falar sobre isso porque essa obstrução da artéria do cérebro é 80% dos casos do AVC. Então, de 10, 8 casos serão por obstrução. E muitas vezes a gente consegue se descobrir de onde veio essa obstrução, né? Por isso que é importantíssimo fazer a pesquisa, né? O Dr. João já falou, das carótidas, né? Para saber se existe alguma placa, alguma fonte de êmbolo dali e ali propiciar um tratamento adequado para aquilo, falaremos isso. É importantíssimo hoje em dia rastrear o coração. Hoje em dia, com o envelhecimento da população, as taxas de acidente vascular cerebral, do AVC, do derrame, têm aumentado muito. E uma delas é por arritmia, né? Existe uma arritmia que é facilmente detectada em consultórios, até por um eletro, ou uma monitorização mais prolongada da atividade cardíaca, né, fazendo um Holter. Você consegue pegar algumas arritmias, como a fibrilação atrial, que ela pode levar à formação dos coágulos, e esse coágulo migra de dentro do coração para as artérias cerebrais, para os vasos cerebrais, e aí provoca o AVC. Isso é uma grande causa que também hoje se consegue tratar, se consegue usar remédios para afinar o sangue, em alguns casos consegue-se usar até a sala de hemodinâmica, de cateterismo, para se ocluir a região do coração que ali formam-se esses coágulos. Isso é um tratamento que já existe, já está disponível aqui no nosso meio. Existem também, como o Dr. João falou, facilmente identificados pelo ecocardiograma, alguns defeitos congênitos, como por exemplo o forame oval, que pode acontecer até 25% das pessoas, mas que dependendo da característica desse forame oval e se a pessoa teve um AVC já, ou 1 ou 2, é muito conveniente que se feche, que se oclua esse forame, né, para impedir que esse coágulo de sangue migre de um lado para o outro do coração e assim atinja a circulação cerebral.
Também um procedimento muito simples, que não há necessidade nenhuma de cirurgia cardíaca, você consegue fazer isso pelo cateterismo, e aqui se faz em Linhares com extrema perfeição. Então é muito importante a gente identificar a causa, cada um vai ter a sua causa, para que a gente dê o tratamento correto para que não aconteça novamente. E assim eu dou a pergunta para a doutora Thalita, né, que de fundamental importância é o reconhecimento dos sinais do AVC, né? O AVC dá sinais. Como o doutor João falou, o infarto, muitas vezes ele pode ser atípico, a pessoa sentir uma dorzinha no epigastro, né, aqui na boca do estômago, uma dorzinha no tórax, um mal-estar, uma dor irradiando para o membro superior esquerdo, para o braço, uma náusea, vontade de vomitar, e passa-se despercebido. Já o AVC dificilmente passará despercebido, né, porque existirão alguns sinais clínicos, né, que às vezes a pessoa de mais idade não vai relatar, mas quem está acompanhando, quem está no dia a dia vai poder observar. Percebe, né? Exatamente. E o AVC não identificado, mesmo que seja transitório, porque existe essa outra classificação, vou pedir para a doutora Thalita também falar com a gente agora, ele teve um evento fugaz, melhorou, mas é muito importante que se busque o auxílio, né? Porque ele vai recorrer, seguramente vai recorrer. Então, a doutora Thalita vai falar para a gente um pouquinho desses sinais e sintomas que vão aparecer no paciente que está com AVC, para a gente em seguida poder falar quanto tempo que é importante esse tratamento. Doutor João, em seguida, fala isso para a gente. A produção pediu para a gente fazer o nosso primeiro break e voltamos com a doutora Thalita já falando os sintomas aí. Boa noite novamente, voltamos. E agora a resposta à nossa pergunta anterior. A doutora Thalita vai ter o prazer de nos informar. Doutor Juliano, obrigada pela colocação, pela pergunta. Acho muito importante. Eu vou pegar um gancho um pouquinho do que o doutor João falou também, porque a grande dificuldade que nós temos no AVC é que o nosso cérebro, ele tem muitas funções, diferente do coração, né? Não desmerecendo o coração, mas o cérebro, ele é uma estrutura muito, muito nobre, muito complexa. Então, cada milímetro do cérebro tem uma função diferente. Então, de acordo com a região do cérebro que está afetada naquele AVC, naquele infarto, eu vou ter uma sintomatologia diferente. Então, eu acho que é muito importante que a população, né, esteja sempre atenta, lendo bastante sobre isso e aproveitando, né, essas oportunidades para se informar, porque é de extrema importância que o próprio paciente e a população reconheçam o AVC de forma precoce para que chegue no hospital muito rápido. Como o doutor João falou, a gente tem o AVC isquêmico e o hemorrágico. E a grande dificuldade, doutor João, é que a sintomatologia é a mesma. Então, simplesmente pelo jeito que o paciente fica, a gente não sabe exatamente se está acontecendo um sangramento ou uma isquemia, tá? Então, é importante que o paciente chegue rápido ao hospital para a gente realizar uma tomografia computadorizada do crânio, né, do encéfalo, para identificar se é uma isquemia ou uma hemorragia. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que a gente tem que falar... Só uma colocação. O cérebro, que o doutor Juliano falou que no eletro detecta o problema do coração, da parte intracraniana, a tomografia é o eletro que vai mostrar o caminho das pedras, né? Perfeito. O que está acontecendo. Perfeito, isso mesmo, porque o tratamento é completamente diferente. Inclusive, aproveitando antes da gente falar sobre os sintomas, é muito importante que a população saiba que a conduta, né, ou seja, a forma que o médico vai cuidar de cada AVC é diferente e deve ser feito depois do diagnóstico. Então, é importante que, se há uma suspeita de AVC e a pressão está muito alta, que o paciente não tente abaixar ela em casa, né? Outra coisa muito arriscada que a gente observa muito no pronto atendimento é que os pacientes, às vezes, tomam o AS em casa, né? Que é um tratamento possível, mas se for um sangramento é muito arriscado, né? Então, é importante que a população reconheça rápido, mas procure o centro de urgência, porque só lá que a gente vai conseguir fazer a tomografia e identificar qual que é o tratamento adequado. Eu acho que é importante a gente falar em relação a sintoma, quais são os mais comuns, porque o mais comum é que o AVC, ele aconteça na região da frente do cérebro, a região anterior. E aí as funções mais afetadas são a fala e os nossos movimentos. E aí, geralmente, é de um lado só, né? Então, por isso que a gente pede o paciente para sorrir,
para a gente ver se tem alguma assimetria na face. A gente pede para o paciente abraçar ou levantar os braços para identificar se tem alguma fraqueza de um lado ou do outro, né? E, por fim, a gente pede para o paciente falar, né? Falar o nome, falar uma frase ou cantar uma música. Tem até uma forma de lembrar, né? Que é um nomezinho SAMU, né? Que é o sorriso, o abraço e a música. E o U é de urgência, né? De buscar atendimento de urgência. Então, esses seriam os sintomas mais comuns. Agora, falando do que é menos comum, a gente tem que lembrar que uma falha súbita na visão pode ser um AVC. Uma tontura súbita pode ser um AVC também. Então, acho que a regra geral é qualquer dificuldade súbita que não existia antes e passou a existir de repente, é importante que você avalie no pronto atendimento, porque pode ser um AVC. Até mesmo uma cefaleia súbita, uma dor de cabeça súbita, né? Até mesmo a dor de cabeça súbita, que pode ser, inclusive, o aneurisma. Principalmente pós relação sexual, sim, academia, peso, sim, movimento. Então, a gente vê muitos relatos devido a um esforço exacerbado e começou a ver uma dor lancinante, né? Então, exato, é uma coisa que tem que se procurar. Perfeito, perfeito. A dor de cabeça urgente, súbita, também é muito arriscada com de ser vômitos, avaliada. né? Principalmente. Também, vômito é um fator de risco também. E essas colocações da doutora Thalita são fundamentais que a população tem em mente. Qualquer alteração súbita, às vezes a pessoa já tem uma certa idade, já tem alguma dificuldade de locomoção, de equilíbrio, mas se aparecer um quadro súbito, principalmente focal, de um lado, vá ao pronto-socorro. O pronto-socorro é o único lugar que eles vão poder avaliar, que vão poder fazer o eletro da cabeça, que é a tomografia, como o Dr. João disse, e que o tratamento vai ser dado corretamente. Porque antigamente você pegava pacientes com AVC que chegava com 1 dia, 2 dias depois no hospital. Pouca coisa a gente vai poder oferecer nesse caso. Hoje em dia tem tratamento adequado. Como tem tratamento para o infarto, como aqui em Linhares nós fazemos isso, nós colocamos stents e se recupera e se preserva grande parte do coração, pode se preservar o cérebro também. A gente não tem que encarar o AVC como uma sentença de hemiplegia, de perda do movimento, de cadeira de rodas, nada disso. A gente tem que tentar reverter e isso é possível, isso se faz aqui. Só que isso tem um tempo hábil para ser feito. Isso não consegue ser feito depois de 10 horas, 15 horas, não é? Eu queria que o Dr. João explicasse para a gente esse tempo hábil, né, e que falasse para a gente o que a gente tem para oferecer para esse paciente que bem a doutora Thalita colocou, que se apresenta com um quadro súbito de AVC. Veja bem, Juliano, eu acho que isso é muito importante, uma pergunta que primeiro nós temos que conhecer a nossa estrutura de saúde, né? Então não adianta você procurar um centro, um postinho de atendimento para você resolver a sua vida lá, sendo que você já está com déficit de fala, já está um déficit motor, já tem uma paralisia de um lado, e você vai esperar para passar numa consulta num postinho que não se vai ter uma disponibilidade de uma tomografia. Hoje em Linhares nós só temos 3 estruturas hospitalares que tem, é no Hospital Rio Doce, no LMC e na Unimed, você tem tomografia disponível, o que seria para dar o diagnóstico, mas se tiver que fazer o tratamento, você só teria 2 opções, caso necessitasse de um tipo de intervenção por catéter, seria no LMC e no Hospital Rio Doce, e o farmacológico, que teria como injetar uma substância para se dissolver esse coágulo, depois, é claro, de se identificar, como a doutora Thalita falou da questão do AS, que ele ajuda muito, mas você tem que saber o que você está tendo. Se fez a tomografia, não viu sangue na cavidade intracraniana, ótimo, é isquêmico, está faltando sangue, então é um coágulozinho que está bloqueando aquilo ali. Então faz-se o tratamento para dissolver ele, que consiste no AS, é um dos medicamentos, e nós temos os fibrinolíticos, que são as drogas que se injeta para se fazer isso. Então, hoje aqui em Linhares nós temos um especialista, que é o Dr. Ângelo Garçom, que é um intervencionista também, que é uma equipe multidisciplinar, é o neurocirurgião que está responsável por esse setor aí. Então, tem que ter o profissional. A gente espera em breve facilitar, né, doutora Thalita,
o acesso, a gente já teve uma experiência, né, Juliano, sim, anteriormente com a telemedicina na cardiologia, que nos Exato. Ajudou muito, porque é difícil você ter a disponibilidade de ter um neurologista, um neurocirurgião disponível 24 horas para estar vendo esse paciente. E essa telemedicina, nós temos a telemedicina em que você tem médicos à distância, que isso fica disponível no pronto-socorro, com os exames de imagem disponíveis, que você consegue dar o laudo e aí sim se chamar o profissional específico para se fazer, ou até mesmo para ter orientação por telemedicina do qual é o caminho a se fazer, né? Então, a gente só faz esses passos mais, vamos dizer, mais avançados de tratamento, dependendo do grau de déficit que o paciente vai chegar apresentando, né? E como você falou antes, né, Juliano? Eu acho que é fundamental a gente partir para identificar a causa. Esse paciente chegou lá, às vezes nós temos o déficit transitório, né? Que o paciente chegou, ele teve uma paralisia, mas chegou, doutor, mas passou tudo. Melhorou. E a pessoa acha que aquilo aconteceu, não vai acontecer de novo. Daqui a 5 dias ele volta de novo com déficit permanente. Porque mais de 50% de chance de acontecer. Ele teve a chance de curar aquela... O bom, né, Juliana, que a gente consegue curar muitas dessas patologias. A gente não está falando em tratar o problema em si, que a gente consegue fazer isso, como eu falei, tanto na questão da isquemia, né, de retirar o trombo ou dissolver ele, e também o outro lado, a questão dos aneurismas, né, que a gente consegue numa consulta de rotina, né, com a angiorressonância ou a angiotomografia avançada que se tem disponível aqui hoje também em Linhares, para se identificar aneurismas cerebrais, principalmente naqueles pacientes, depois acho que você pode falar um pouco daqueles pacientes que já tiveram na família um paciente com aneurisma, eles devem fazer uma procura ativa, porque na grande maioria não tem sintoma antes de explodir. Eu acho que está muito bem respondido, eu acho que é isso aí mesmo que o Dr. João falou, a gente que precisa o mais rápido possível na detecção do sinal, né, principalmente naquelas pessoas que podem ter mais AVCs, né, que são os mais idosos, os hipertensos, os diabéticos, os fumantes, né, ficar muito de olho, teve um sinal que lembra o AVC, vamos procurar um centro de referência, um centro que disponha primeiro da tomografia, como o Dr. João falou, e que possa dar o tratamento adequado, né, porque não adianta você fazer a tomografia, não discuti-la rápido, não discutir com alguém que saiba fazer esse tratamento ou por remédio ou tratamento mais invasivo, lembrando dos lugares que a gente tem aqui em Linhares, né, o LMC, o Hospital Rio Doce também, o Unicor, e a gente pode reverter toda a sequela que poderia ficar caso não fosse tratado adequadamente. E, puxando também esse gancho do Dr. João, né, do tratamento da causa, né, de se evitar de ter, eu queria que a doutora Thalita falasse um pouco mais para a gente sobre isso, sobre a prevenção do AVC, em quem que esse AVC pode dar mais, o que as pessoas podem fazer para se tentar evitar, em quem que a gente deve rastrear, em que pessoas que a gente deve fazer determinados exames, para que a gente possa, né, tentar impedir que o AVC aconteça. Lembra que o AVC mata 11 pessoas por hora no Brasil, tem 25% de mortalidade, uma doença com mortalidade alta, muito parecido com o AVC do coração, né? Do infarto do coração, né? Então eu queria que a doutora Thalita falasse sobre isso, sobre a detecção precoce, sobre a prevenção. A produção pediu para ela falar no terceiro bloco, então obrigado, daqui a pouco João. A gente volta. Voltamos então para o nosso último e não menos importante bloco, né? E queria que a doutora Thalita esclarecesse para a gente sobre a prevenção, né, do AVC, sobre os fatores de risco que podem levar ao AVC. Muito bem, doutor Juliano. Então, assim, antes da gente começar a falar, né, da prevenção e do que é importante a gente fazer para evitar, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o porquê é importante, né? Então, como a gente comentou lá no início, o acidente vascular cerebral, ele é a segunda maior causa no mundo de incapacidade, né? Então, a incapacidade é o quê? Aquilo que faz a gente
viver pior, parar de trabalhar, perder a nossa funcionalidade, perder a nossa independência, né? Então, às vezes eu falo muito com os pacientes, por que prevenir o AVC, né? Por que a gente não pode ter o AVC? Porque o tratamento é muito complexo, é muito difícil. E você ficar, às vezes, preso numa cama ou dependente de outras pessoas, né, para fazer, para ter a sua independência, a sua rotina, isso é muito ruim, pode causar outras complicações. Então, assim, o mais extremo, né, seria o paciente que fica acamado, né, aquele paciente de fato que perde a capacidade de andar, que perde a capacidade de comer sozinho, de tomar banho, isso é o que tem de mais dramático, né. Mas, como a gente conversou, a sintomatologia é muito variada. Então, os pacientes também podem perder a capacidade de se comunicar verbalmente, de falar, né? Alguns pacientes podem ter uma perda de visão também seletiva, isso pode ser também extremamente debilitante. E, a longo prazo, alguns pacientes podem desenvolver demência, né? Existe um tipo de demência, que é a demência vascular, né? Ela está entre as causas mais comuns de demência, junto com a demência por doença de Alzheimer. Então, é importante a gente pensar nas complicações tardias também, né? Então, essa incapacidade do AVC, ela é importante a gente lembrar e lembrar por que é tão importante preveni-lo, né? E aí eu gosto de falar dos 5 fatores preveníveis, né? Que enche uma mão e que permite a gente lembrar quais são, né? Então, o primeiro deles seriam as taxas de colesterol, né? Então, por que é importante? Por que os médicos, os cardiologistas, os clínicos fazem aquele rastreio, né? E às vezes os pacientes pedem assim, eu queria fazer um check-up, né? Um exame de rotina. Por que a gente inclui, né? Principalmente nos pacientes mais velhos, o valor do colesterol? Porque o colesterol elevado, ele é um dos fatores que aumentam o risco de AVC. O segundo seria a hipertensão, né? Os níveis de pressão. Então, manter os níveis de pressão controlados é muito importante para a prevenção do AVC. O terceiro fator seria a obesidade, né? Então, o ganho de peso, principalmente essa obesidade central, né? Que gera a síndrome metabólica, né? Tá faltando o quê? O diabetes, então os níveis de glicose no sangue também tem que ser bastante controlados. E, por fim, não menos importante, o vilão, que é o cigarro. Né? Então, esses são os fatores modificáveis, porque tem aqueles que não se modificam, né? Que é a idade e a nossa genética. Isso não tem como a gente mudar. Mas esses 5 fatores precisam ficar, né, na cabeça aqui nossa e dos nossos pacientes, dos telespectadores, para que a gente consiga realmente evitar essa doença tão grave que é o AVC. E atividade física, né, doutora Thalita? Importantíssimo também. Para que a gente possa prevenir o AVC. Perfeito. A atividade física, que inclusive, você pode falar até melhor que eu, pode melhorar o controle dos níveis de pressão, diminuir o diabetes, né, controlar o colesterol, então afeta nisso tudo que a gente conversou aqui. Alguma coisa, doutor João? Alguma particularidade a mais na prevenção? Eu acho que a prevenção é aquilo que nós falamos, né? Às vezes a pressão alta, você nunca vai ter sintoma, né? Então, o paciente às vezes acha que ele vai precisar ter um sintoma de dor de cabeça e tal para estar com a pressão alta. E só bastaria ele fazer uma mensuração de rotina para ver se está acima de 13/8 aí, que aí a gente já teria uma pressão. Mas eu tenho uma pressão alta, mas não é muito alta não, né, Juliana? A gente sabe muito bem que ela é aquele água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura, né? Então, a longo prazo, a gente vai ter esse dano. Mas, assim, é uma situação que a gente tem muito controle, como você disse lá no início, é uma doença muito grave, que eu acho que ela tem que ser, eu acho que os familiares têm que valorizar muito esse sintoma, tem que, identificando, tem que falar com o médico mesmo de uma forma de urgência. Esse é o paciente que precisa ir para o pronto-socorro. Esse é o paciente que precisa ir para o pronto-socorro, não é o paciente que está com uma febrezinha, uma dorzinha de garganta, não, é o paciente com dor no peito e com desabilitação motora ou com déficit motor, de fala, esse precisa, tempo é cérebro, tempo é músculo. Quando a gente leva para o coração, tempo é músculo do coração e no cérebro, tempo é cérebro. Quanto mais tempo ficar fechado, mais dano você vai levar a esse paciente.
A gente vê casos fantásticos, pacientes chegaram totalmente desacreditados, se faz o procedimento, seja ele com fármaco invasiva, com medicamento ou com a introdução de um catéter que a gente coloca o stent retriever, uma malha de stent que você abre ela, o trombo entra dentro dela e você aspira e tira por completo aquele coágulo e na hora o paciente volta a falar, volta a mexer o braço. Então é muito gratificante, visto que isso antigamente era uma coisa impensável. Sentença. Hoje a gente consegue prolongar um pouco mais o tratamento. Antes tinha-se um tempo hábil de 3 horas para se fazer isso, depois foi se aumentando para 6, para 12, hoje até 24 horas, dependendo de alguns critérios, por isso é importante o especialista estar envolvido. E também não é de outro mundo, caso você descubra num check-up de rotina, que das coisas dos exames de rotina é uma angiorressonância, principalmente naqueles que já tiveram alguém na família, se descobre o aneurisma e se programa de forma eletiva o fechamento, não necessariamente abrindo, mas tudo tratamento endovascular que você vai com microcatéter dentro do aneurisma e fecha aquele aneurisma com as molinhas e a pessoa é curada daquilo. Então, são situações que a gente é melhor pesquisar e tratar antes da tragédia, porque o que nós falamos, né, Juliano, no caso do infarto é a nossa tragédia. Ninguém quer atender o paciente no infarto. A gente quer fazer a prevenção em primeiro lugar, mas depois que não se conseguiu fazer a prevenção, é melhor a gente tratar antes que se tenha um evento, como um infarto no coração e o AVC no cérebro. No caso, inclusive, dos aneurismas, doutor João, que o senhor comentou, acho que é importante a gente saber que para pacientes que têm 2 ou mais familiares, né, de primeiro grau, né, diretos, primeiro até segundo grau, com história de aneurisma, é importante fazer a investigação. Então, são esses casos em que os pacientes precisam realmente buscar o especialista, fazer o exame de rastreio. Então, se tiver 2 ou mais familiares, né, de primeiro até segundo grau, com história de aneurisma, é importante fazer a investigação de toda aquela família. Perfeito. Eu acho que poderíamos ficar aqui mais 1 hora, tema extremamente interessante, muito enriquecedor. Acho que a gente pode esclarecer, conseguimos esclarecer muitas dúvidas para que a população perceba o que é e busque o tratamento adequado e que também previna, né? Trate a pressão, não fume, faça atividade física, trate o diabetes, para que a gente diminua cada vez mais essa trágica doença e as incapacidades que ela promove. Então eu queria agradecer aqui especialmente o Dr. João, a doutora Thalita, pelo tempo dedicado aqui para esclarecer a população e muito boa noite a todos. Com muito desafio, né? Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.